dia 2 de maio de 2012, o Ricardo Augusto, um climatologista, participou de uma entrevista no programa Jô Soares. Nessa entrevista, ele acabou dizendo diversas inverdades em relação ao aquecimento global. No vídeo de hoje, eu, Nicole Arnott e a Júlia Dias, que somos estudantes de biologia, vamos estar analisando duas falas controversas que foram ditas nessa entrevista e apontando os respectivos erros com embasamento científico, a fim de trazer um maior conhecimento em relação ao aquecimento global e o impacto que ele tem causado no planeta como um todo. Efeito estufa é a maior falácia científica. Para a gente entender o porquê dessa frase estar errada, essa afirmação estar errada, primeiro a gente precisa entender o que é o efeito estufa e qual a importância dele para a vida na Terra. Então é muito importante saber, já de cara, que o efeito estufa é um processo natural. Ele é um fenômeno natural que ocorre quando o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, e o vapor d'água, eles retêm parte do calor do Sol, permitindo a entrada de luz solar e ao mesmo tempo impedindo que parte do calor gerado pela superfície da Terra escape de volta para o espaço. Só para você ter uma ideia, sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de cerca de menos 18 graus Celsius. E a gente sabe que a água ela é super importante para os animais, para a terra, para as plantas, para tudo basicamente. A gente depende da água líquida para vários processos importantes, né? E, no caso, se a Terra tiver menos 18 graus Celsius, o que aconteceria é que a gente só teria água congelada, ou seja, a vida não seria possível. Então, com isso, a gente pode concluir que a fala do Ricardo não só está totalmente errada, porque sim, gente, o efeito estufa ele existe e ele é super importante para a vida na Terra no geral. Sem o efeito estufa, a gente não teria vida, e isso é um fato. Oi, gente, eu sou a aluna Júlia Dias. Eu vou falar sobre uma segunda afirmação do climatologista. Não existe comprovação científica de que o aquecimento global existe. Primeiro, a gente precisa entender o que é o aquecimento global. Lembra que a gente acabou de explicar sobre o efeito estufa? Apesar dele ser natural e muito importante para a existência de vida no planeta Terra, as atividades humanas têm aumentado o carregamento de gás do efeito estufa na atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra. E por que esses gases estão aumentando? Bom, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso é um resultado do processo da Revolução Industrial, que apesar de ter trazido para a gente inovações tecnológicas e mudanças sociais, também trouxe efeitos negativos para o planeta Terra, considerando que as atividades econômicas requerem energia e estão relacionadas com o desmatamento. As florestas, grandes depósitos de carbono, estão sendo cada vez mais queimadas e mais destruídas. Com isso, o dióxido de carbono e metano e outros gases estão sendo depositados na atmosfera, tornando a camada já existente que retém o calor mais espessa, assim intensificando o efeito estufa. E é esse intensificamento que é o aquecimento global. Se observarmos esse gráfico, do lado esquerdo temos informações sobre a anomalia da temperatura, que vai de 0 a 1 grau Celsius, e na parte inferior, os anos, que vai de 1880 até 2020. Com esse gráfico, podemos perceber que a temperatura média da Terra aumentou cerca de 1 grau Celsius em apenas um século. Parece pouco, mas esse aquecimento altera as condições climáticas de todo o planeta. Quais consequências devemos esperar para o aquecimento global? O painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, IPCC, grupo de pesquisadores que estudam as causas e consequências das mudanças climáticas, prevêem que, devido ao aquecimento global, os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e intensos. Furacões, tufões e ciclones ficando cada vez mais intensos e destrutivos, temperaturas mínimas ficando mais altas e enxurradas e secas cada vez mais fortes. As chuvas no Rio Grande do Sul, que ocorreram em 2024, inundou metade dos municípios gaúchos e assolou diversas famílias. Isso é um resultado do aquecimento global, que só piora, já que as indústrias não mudam seu estilo de produção desde a metade do século XVIII. Com isso, esclarecemos que o aquecimento global é uma realidade e uma realidade alarmante. Assim, nos despedimos do vídeo, lembrando a importância de não acreditarmos em tudo que vemos em conteúdos diversos nas redes sociais, uma vez que pessoas sem conhecimentos espalham notícias falsas, assim prejudicando a sociedade como um todo. É sempre importante questionarmos o que estamos consumindo. Assim, cheque a veracidade e olhe em outras fontes. Gostou? Curte e compartilha. Juntos, vamos combater a desinformação e construir um futuro mais consciente.